Boa noite, pessoal. Todo mundo entrando aí. O André já está com a gente, está chegando. Fala, André. Fala, Pedrão, boa Tudo bom? noite. Tudo Tranquilo? jóia? Tudo jóia. Tá dando pra ver aí legal? Como tá a iluminação aí? Tá tranquilo. Aqui tá. Se parar de mexer a câmera, tá tudo certo. Tô me ajeitando aqui, tô me arrumando aqui. Diz aí, E como como é estão que as estão as coisas coisas aí aí? do Rio de Janeiro aí? Aqui tá tudo tranquilo. São Paulo tá É, daquele jeito, né? né? Milhão Aqui a por hora com esse quarentena, negócio aí. quarentena tá todo vapor também. Nem fale, cara, nem fale. O negócio tá tenso, viu? Tá É, muito você tá tenso. rodando muito aí, o que que você tem visto aí disso, Cara, dessa quarentena? essa semana eu tive em Mato Grosso do Sul, né? Em Campo Grande. Lá tá tudo normal, com a obrigatoriedade de usar máscara. Uhum. Tá? Mas está funcionando shopping, academia, está funcionando tudo. Perfeito. Normal. Normal, normal. Eu vou a Rondônia agora no final dessa semana. Também já tive a informação que está tudo normal com a obrigatoriedade de usar máscara também. Uhum. Uhum. O único estado mesmo, os estados que estão parados é Fortaleza, né? Que é Ceará, perdão. Amazonas, São Paulo e Rio. Esses Rio, né? quatro estão parados mesmo. Estão literalmente com problemas aí com leitos, essas coisas todas aí. São Paulo ainda acho que é o lugar mais crítico, né? O que que você acha? Cara, Você tá vendo aí? é assim, cara. Eu passei pelo aeroporto de São Paulo, né, de Guarulhos, para voltar de Campo Grande, que não tinha contingente para voltar num dia. Aí Uhum, eu voltei no outro e desci em Guarulhos. Vazio, uhum, vazio, 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 vazio. Vazio, eles fazendo um tipo medição de temperatura na hora que desce do avião, na hora que passa uhum. pelo bagagem, né? Pegar as bagagens. O negócio tá bem complicado. Tá bem complicado. É, aqui no Rio a gente ainda tá na quarentena ainda forte. É, agora a gente está começando a usar máscara, né? Acho que já deveria até ter começado antes, mas enfim, é um passo interessante. É, a gente está funcionando basicamente em delivery aqui no Rio. A cidade está um pouco mais complicada, a região metropolitana está bem complicada também. É, acho que ainda dura um pouquinho mais isso aí, é E o necessário, interior? né? E o interior? Então, a região metropolitana e algumas cidades do interior tá com um cenário bem crítico. E aí, principalmente por causa de leito, enfim. Então agora os hospitais de campanha estão começando a ficar prontos, mas por enquanto ainda está uma situação bem crítica. O governador ele adiou a quarentena até o dia 30 agora. Vamos ver se ele adia um pouco mais essa quarentena aí. Acho necessário. Mas, por enquanto, tá todo mundo em casa, todo mundo confinado. Eu acho que é por aí, né? Sim, sim. Mas vem cá, vamos começar aí o nosso bate-papo. Que horas são aí? Estamos Vamos, dentro da todo hora? mundo já entrou. Acho que a gente já tá no caminho. Faça É, as primeiro eu honras aí. queria agradecer todo mundo que está presente na live. É, quando a gente pensou nesse projeto, né? A gente pensou como a gente pode ajudar as pessoas nessa quarentena, né? E como estabelecimento de saúde, eu acho que nosso principal papel é informar a população. Então esse é o que norteou o nosso projeto. E eu escolhi esse tema porque tenho muito contato com vários prescritores, médicos, nutricionistas de várias especialidades e tenho visto muito questionamento e reclamação não só da dificuldade em fazer a consulta, em tornar essa consulta atrativa, mas na dificuldade da adesão também do paciente, né? E, enfim, aí para explicar para todo mundo, o André é um cara que trabalha no mercado há muito tempo, já trabalhou com visita médica, com consumidor final, com farmácia. Hoje em dia ele tem uma consultoria que é a AVM. Então ele é um cara que já viu todas as partes desse setor, né, da cadeia de vendas, digamos assim. Então é um cara que viaja o Brasil inteiro há muito tempo, então está muito a par desse cenário. E aí pode dar para a gente não só informações como um consultor, mas o que ele tem visto pelo Brasil. Então, André, fala para mim um pouco do seu trabalho, conta para o pessoal o que Vamos você lá. tem feito, como é que tem sido a Vamos sua lá. abordagem nisso aí. Legal. Bom, primeiro, um abraço e muito obrigado a todos que estão na live.
A gente vai abrir aí no final uns 10, 15 minutos para perguntas, né? E também a gente vai ficar à disposição, tanto o Pedro quanto eu. Para mim é uma honra estar participando dessa live, a primeira aí da Biomolecular, que é uma farmácia há mais de 30 anos no Rio de Janeiro, com know-how, ética, enfim, é uma farmácia sem nenhum precedente para a gente falar de ruim, só coisas boas. Pedro é um cara fantástico, um farmacêutico que a gente chama daqueles farmacêuticos doentes, né, que gostam do que fazem, né? Ele cara inspirado no que faz. Eu sou farmacêutico também, mas fui mais pro lado comercial, né? Fiz farmácia, depois fiz bioquímica, mas aí o bichinho do comercial me picou. Trabalhei na Merck Sharp Dome, trabalhei na Pfizer e na Bayer como propaganda médica e no marketing da Bayer também. Trabalhei na farmácia Pigeon. Aí, nesse decorrer dos anos aí, fui passando por algumas empresas e resolvi trabalhar com consultoria. André, deixa eu só te interromper um pouquinho. O pessoal tá falando que o som tá baixo. Melhorou, pessoal? Dá um ok aí pra gente. Vai dando um feedback aí. Será que é o meu? O som de quem que tá baixo? Vai falando, gente. É o meu? Vamos lá, vai continuando que eu vou te dando feedback aí. Vamos lá. Beleza. Bom, enfim, aí eu viajando pelo Brasil todo, eu resolvi abrir essa consultoria, trabalhar nessa consultoria, que é uma paixão minha há muito tempo. Com poucos clientes pelo Brasil, atendo apenas 15 clientes no Brasil, e um desses clientes, por mera assim, prazer, um grande prazer, uma honra, é a biomolecular. Mas assim, Pedro, o que eu tenho visto pelo Brasil, as pessoas, eles estão na quarentena, estão enfrentando a pandemia, mas estão esquecendo que essa pandemia traz doenças seculares, que são doenças que vêm consequentemente com o confinamento. E algumas doenças continuam devido ao confinamento. Porque hoje muitas pessoas têm diabetes, problemas com pressão arterial, problemas cardíacos, problemas com diabetes, problemas com mal de Parkinson, que são as doenças degenerativas, que continuam mesmo com a pandemia, né? E aí a pandemia também traz ansiedade, transtorno do sono, traz depressão, traz pânico, traz inúmeras doenças seculares. E aí vem o papel do nosso querido e amado prescritor, porque a gente precisa muito dele. Porque muitos medicamentos, muitos produtos só conseguem se comprar com medicamento com receita médica. Na pandemia, hashtag fique em casa. Como eu vou ao médico? Como eu vou ter acesso ao médico? Como chegar até o médico? E aí vem aquela questão, olha, mas o público idoso não tem traquejo com a tecnologia. Legal. Mas normalmente o público idoso hoje está sendo assistido por um outro público que tem o traquejo com a tecnologia. E a gente não pode esquecer disso. Um grande auxílio que os médicos e os nutricionistas têm com a telemedicina, com o teleatendimento, que hoje está muito em alta, muito, onde a gente vai, a gente escuta isso. O que é? É o seu cadastro que foi feito na sua clínica. Esse é o momento de usar esse cadastro. A telemedicina no Brasil chegou agora com 2 portarias, tanto no CRN quanto no CRM, tá? No CRM e no CRN provisoriamente durante a pandemia, mas eu tenho a impressão que veio para ficar. Otimiza tempo, otimiza custo fixo para o prescritor, custo variável para o paciente, porque ele não tem que se deslocar até o consultório, e tem um atendimento tanto quanto humanizado se tivesse no consultório. Concordo. Mas tem paciente que vai querer colocar, que a gente apalpe, olhe. Legal. Quando houver essa necessidade, existem muitas plataformas, eu já pesquisei, já tem algumas, depois vou citar para o pessoal aí, que você consegue levar esse paciente a um lugar mais próximo da onde ele está, do território onde ele está, para que ele faça exames rápidos, o médico receba esses laudos com mais agilidade e o diagnóstico fique muito mais rápido até do que uma consulta presencial. Uhum. Você está entendendo? O médico consegue fazer sua agenda durante o dia
com uma tranquilidade muito maior do que aquela anteriormente. Por exemplo, vou fazer uma analogia. Ele mora em Copacabana e atende lá no Leblon. Não, é uma distância razoável, correto? Sim, sim. Se com trânsito ele leva quanto tempo? Trânsito é perto, mas com trânsito ele leva uma meia hora, dependendo do horário do dia, até mais. De repente ele já fez uma consulta em meia hora. Ele já ganhou uma consulta, estando, de repente, num conforto da sua casa, um consultório montado, né? Então é uma coisa que veio para ficar. Eu não sei, você tem visto algumas dúvidas? O pessoal aí depois vai fazer a pergunta, mas o que você tem escutado? O que tem perguntado para você? Então, para a gente até iniciar essa questão das consultas online, eu queria levantar um assunto que até é muito do seu dia a dia, e tanto nós como estabelecimentos de saúde, comércio, quanto até comércios de livraria ou que seja uma loja de sapato, e até profissionais como médicos e nutricionistas principalmente que fazem consulta médica, na fidelização desse cliente, desse paciente. Uma das grandes dificuldades, na minha opinião, né? E agora a gente começa a ver a grande importância que isso tem para o nosso retorno, né? Quando a gente está, o fluxo de caixa está indo bem, a gente está vendendo bem, ou a gente está vendendo, o que eu digo, não só um produto, mas às vezes uma consulta também, a gente às vezes não consegue mensurar o quanto desses clientes são clientes novos e o quanto desses clientes são clientes fiéis. Então, essa questão da gente estar vendendo bem, entre aspas, acaba mascarando muito disso. E nesse momento, quem olhou para isso, para essa fidelização do cliente como um fator muito importante, eu acho que está saindo na frente. O que você acha disso tudo aí? Perfeito. Vamos começar lá da base. Como que o paciente vai ser fidelizado pelo médico ou pelo nutricionista? Primeiro, que horas que acaba a consulta de um médico e de um nutricionista? O que você acha, Pedro? Que horas acaba? Que horas que você diz, assim, o momento ou... Que momento acaba uma consulta de um médico e de um nutricionista? Olha, depende da patologia que está sendo tratada, se é prevenção, se é tratamento, e aí isso é muito individual, né? A gente trabalha muito com a individualização disso. Na verdade, a consulta de um nutricionista ou de um médico acaba quando esse paciente recebe o medicamento na casa dele e começa a fazer o uso. Sim. Então, o profissional de saúde, o médico e o nutricionista, tem que estar atrelado a farmácias de manipulação de alta confiança, de alta credibilidade e de alta ética. Isso é o mais importante. Isso vai fazer com que agregue a consulta dele e fidelize o paciente dele a ele. A farmácia é um braço e um suporte muito importante para o prescritor, tanto da nutrição quanto do médico. Tá? Então, o médico, para fidelizar um paciente, como que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que atender esse paciente, como ele já atendia, mas pela telemedicina. O paciente vai aumentar sua credibilidade a hora que ele receber o medicamento dentro do prazo estipulado, dentro das condições estipuladas, e ele começar a dar andamento no tratamento conforme foi indicado pelo médico. Como o médico fidelizar o paciente antes disso tudo? Através do seu cadastro, enviando mensagens, é a famosa humanização. Olha, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para cuidar de você, não só da pandemia. Eu estou aqui para cuidar de um problema cardiovascular, eu estou aqui para dar continuidade a um problema crônico, eu estou aqui para cuidar de um distúrbio do sono, eu estou aqui para cuidar de você. E o médico ele já tem todo esse traquejo, porque a medicina é muito humana, né? E, consequentemente, quando ele atrela a farmácia de manipulação de alta confiança, de alta ética e alto comprometimento, que no caso hoje, na minha concepção, no Rio de Janeiro, é biomolecular, ele vai ter a fidelização do seu paciente com maior rapidez, maior agilidade e maior credibilidade. Então, para fidelizar hoje, é um contexto. Não é só a gente conseguir trazer o paciente para colocar numa telinha e a gente fazer a consulta.
A consulta termina a hora que esse paciente recebe o medicamento. Por quê? O Pedro é um doutor, ele está fazendo uma consulta com o André. Ele me consultou, eu pego, beleza, tal. As plataformas hoje digitais já fazem a receita em QR Code, já manda para a farmácia, e aí eu recebo o produto e o produto não tem o efeito desejado pelo médico e nem pelo paciente. O paciente não vai atrelar o insucesso à farmácia, vai atrelar o insucesso à consulta. Então ele vai dizer assim, olha, eu não vou mais nesse médico porque o medicamento que ele me deu não fez efeito. E ele não tem culpa do medicamento, ele prescreveu corretamente. E às vezes ele não está nem sabendo, né? Ele nem está sabendo como foi atendido o paciente dele. Então, essa ponte entre o prescritor e a farmácia é muito importante. Eu vi um vídeo do seu propagandista, Josué, que é uma fera, e é uma coisa muito viável. O que está acontecendo muito em São Paulo? Visita online. Visita online. Marca a hora com o médico, faz essa visita, bate um papo, vê o que ele está precisando de material, vê o que ele precisa de algo científico para isso engajar e aumentar o escopo dele na hora de fazer uma prescrição, na hora de fazer um atendimento. Né? Agilidade na entrega para o paciente dele, priorizar os medicamentos com maior prioridade. A Anvisa também, Pedro, já liberou medicamentos de uso controlado para prescrição para 6 meses, se eu não estou enganado, 4 ou 6 meses, uma receita. Porque ela já viu a necessidade desses medicamentos de uso contínuo. Quem toma um antidepressivo, toma um benzodiazepínico, toma um ansiolítico, ele precisa do medicamento todo mês. E aí, acabou, cadê minha receita? Como que eu vou fazer? Telemedicina. Então, hoje, nós temos algumas ferramentas para chegar até esse paciente. Uma delas, vamos falar primeiro do WhatsApp. No cadastro do paciente, na clínica, tem lá os telefones celulares. Cria-se uma via de transmissão. Se alguém tiver dúvida depois, a gente pode fazer junto com a Fran aí, Pedro, fazer um tutorial para que vocês aprendam a fazer essa via de transmissão e mandar para todos os seus pacientes dizendo o seguinte, estou agendando consulta. Eles vão retornar, vão fazer o agendamento conforme a sua agenda e começa a fazer esse atendimento. Ou pela plataforma, se o doutor, no caso, preferir, ou até mesmo pelo WhatsApp, ou até mesmo pelo Zoom. Hoje no Zoom você consegue atuar com um corpo médico, atendendo um paciente. Ah, mas olha, um trauma precisa de alguma coisa urgente. A própria plataforma já indica qual hospital melhor e mais rápido para atendimento dentro do convênio, ou se for particular, ou se for estadual, já indica qual hospital aonde enviar esse paciente para ser atendido de uma forma mais tato, mais presencial, vamos dizer assim, presencial. A própria plataforma já indica. Hoje nós temos inúmeras plataformas aí na internet. Uma que eu gosto muito é a Memed, que ela já tem o QR Code, sai a receita pronta do médico, o médico consegue enviar na hora para o paciente. Você bota no Google hoje, consultas, plataforma de consulta online, aparecem umas 3 páginas só de plataforma. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado também, lógico, né? lógico. Porque com certeza. O CRM, que é o registro do médico, é muito importante e muito valioso. A gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente, com isso. exatamente. Como o CRF teu e o meu. Mas, enfim. O que eu queria destacar, que eu acho que é um ponto muito importante e que eu falei no início que é a grande proposta dessas nossas lives, é a informação ao paciente, né? Então, você falou isso no início, não só, eu acho que agora está no momento não só da gente querer do profissional virar para o paciente e falar, olha, estou agendando consulta, mas você servir como uma base de informação para ele, e no momento que ele precisar de uma consulta, automaticamente ele vai pensar em você, vai lembrar de você, pela informação que você deu, pelo que ele está vendo de você. E atrelado a isso, uma outra coisa que você falou também que é muito importante, esse é o momento da gente buscar o paciente onde ele está. Porque o que eu tenho visto, e você falou muito disso também, os pacientes eles continuam tendo as mesmas doenças. Tá? Então, um dado que eu vi que é muito interessante, que me fez pensar muito, a gente fala, na Itália morreram 1.000 nas 24 horas, 1.000 pessoas, 800 pessoas por dia
morrem 1.000 pessoas de acidente cardiovascular. Sim. Então, esses problemas, essas questões continuam acontecendo. Então, existem pacientes que precisam dessa consulta, existem pacientes que estão abertos a essa consulta, e aí a gente precisa ir atrás deles. Né? E essas duas grandes questões que eu queria destacar no que você falou, que são perfeitos. Eu acho assim, Pedro, a gente não pode vulgarizar esse atendimento. A gente tem que ser o mais discreto e ético, mas incisivo ao mesmo tempo. Então, nós temos a ferramenta do WhatsApp, que é uma forma incisiva e particular de chegar até o paciente, através do cadastro. Agora, uma nutricionista, que ela vai fazer um plano alimentar, ela vai fazer um plano diferenciado, ela quer fazer um grupo de emagrecimento, ela pode usar uma outra ferramenta muito legal, que é o Instagram. Uhum. Inclusive, eu não sei se eu posso aqui, mas eu acho que você, assim como eu, a gente, pessoal, está aberto a fazer lives com quem quiser convidar a gente para falar de qualquer assunto relacionado a medicamentos, a medicina, a telemedicina. A gente quer ajudar, tá? Qualquer dúvida, pode mandar direct para a gente, é isso aí mesmo. Estamos à disposição, tanto a biomolecular como o André. Mas entra no Instagram, chama um pessoal para fazer um grupo. Você vê hoje tem aulas de personal trainer, tem lives de cantores, que o pessoal está assistindo show em casa, entendeu? E mudou alguma coisa? Não. Eles estão vindo atrás do público deles. E é o que a gente precisa. Ir atrás do nosso público. Então, o cadastro que foi feito na sua clínica é muito valioso e muito importante. Aí o médico pode falar assim, putz, mas era a minha secretária que fazia tudo isso. Legal. Leva esse computador até onde ela trabalha, até o home office, como ela está, tá? E de lá ela controla a tua agenda na tua casa. Ela controla a tua agenda de lá. Ela pode passar todo dia de manhã, doutor, o senhor tem tantas consultas e tal hora. Você só vai entrar na plataforma, mandar o link para esse paciente, ela vai mandar o link para esse paciente, ele vai entrar e ponto. Ele nem vai ficar mais esperando, cara, para ser atendido. Olha que maravilha. Não tem mais aquele negócio de ficar sentado esperando, atrasado. Vai ser rapidinho, já vai ser atendido, não vai ter atraso, não vai ter trânsito, não vai ter imprevistos, só se for internet, energia, alguma coisa desse tipo. Mas aqueles imprevistos triviais que aconteciam, não vai ter mais. Vai melhorar para o paciente, muito. E isso que a gente tem que mostrar para ele. A telemedicina veio para ajudar nesse momento e eu acredito que veio para ficar. A gente tem uma pergunta interessante aqui, da Rita. Em tempos de pandemia, a telemedicina é uma boa alternativa. Mas em ocasião de normalidade, ter um tratamento individualizado, por princípio, não seria a base das farmácias de manipulação? O que você acha disso, André? Sim. A telemedicina e as farmácias de manipulação, mesmo em momentos de pandemia, ela não vai deixar de ter um tratamento individualizado. O paciente vai continuar sendo único, vai continuar sendo individual, só que a forma de atendimento dele vai ser virtual. É legal? Existe até uma questão que eu vi hoje de manhã, eu estava lendo, sobre fita métrica. Aí a nutricionista está atendendo tal, precisa tirar as medidas. Que mulher hoje que não tem uma fita métrica em casa? É muito raro. Ah, não tem. Beleza. Então, na próxima consulta, você providencia uma fita métrica para a gente tirar suas medidas, você vai me passando, eu vou fazendo plano alimentar. A telemedicina não é algo no maciço. É individualizado, ainda mais individualizado. Ainda mais individualizado. Porque o paciente não vai ter contato com nenhum outro paciente numa sala de espera. O paciente vai ser atendido literalmente individualizado dentro da casa dele. E as prescrições, Rita, a sua pergunta é muito pertinente e muito importante. Não vão deixar de ser individualizado, não vai virar receita padrão. Vai ser cada paciente a sua prescrição, cada paciente dentro da sua patologia. E dentro da sua necessidade de suplementação ou qualquer outra viabilidade que precise ser feito. Perfeito. A Nutrivera está fazendo uma pergunta aqui que é bem interessante também, que a gente até vai falar mais na frente. É como fazer um comercial eficiente das consultas online. E aí ela completa que muitos pacientes ainda não acreditam nessa consulta. Só botando um pouco da minha visão, esse foi a grande questão da gente ter pensado nessa live. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso.
Mas primeiro a gente tem que pensar, foi tudo isso que você falou, que você está dentro da casa do paciente, eu acho que você consegue estar mais dentro da vida do paciente ainda, porque quando você está no consultório, você sabe que o paciente mente, quando você conhece muito o paciente, você já sabe o que é verdade e o que é mentira. Mas na maioria das vezes ele fala que seguiu a dieta e não seguiu, ou ele fala que faz as compras de acordo com o que você falou e não fez. Se ele está dentro da casa dele, eu acho que você consegue trazer isso como um aliado para você, de você ver mais, conseguir vivenciar mais o dia a dia dele, o que tem, o que ajuda ele, o que atrapalha ele, enfim, o que você tem visto disso? Vamos lá. Vera, a sua pergunta é muito legal. Como fazer um comercial para que eles acreditem nessa consulta online? Quando você vai fazer primeiro uma consulta online, a primeira pergunta que você faz para o paciente é o seguinte: vamos fazer um cenário de uma pessoa que está lutando para fazer uma suplementação e ter um êxito no emagrecimento e numa performance física, beleza? Show, vamos lá. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer a primeira pergunta: como que tá os seus dias? O que você tem se alimentado? Qual é a sua rotina? Ele mudou toda a rotina dele. Hoje é televisão, cozinha, banheiro, quarto. Televisão, cozinha, banheiro, quarto. Hoje a rotina do paciente é essa. Você com um atendimento online, você vai mostrar para ele que você consegue montar uma rotina alimentar diferenciada. Dependendo de onde ele morar, você consegue até montar uma rotina de exercícios para ele. Eu vi hoje uma reportagem no jornal Hoje, não sei se você chegou a ver na hora do almoço, um rapaz que correu uma maratona num quintal de 60 metros. Ele deu 700 voltas. 700 voltas. Correu uma maratona. Então, a consulta online, a melhor propaganda é: eu quero estar ao seu lado. Eu quero estar junto de você para que a hora que a pandemia passar, estejamos da mesma forma que a gente estava antes dela chegar. Olha que frase. Eu quero estar ao seu lado para que passemos a pandemia e estejamos da mesma forma que estávamos antes dela. Perfeito. O que o Gilberto falou é um pouco que você colocou. As teleconsultas, elas são um caminho sem volta, né? Dada a viabilidade e praticidade, respeitando sempre o vínculo médico e paciente. Mas é um caminho sem volta mesmo, porque você não que vá substituir a consulta presencial, mas é mais uma opção, né? Para quem não tem aquele tempo de se deslocar, você falou o tempo do deslocamento de um bairro até o outro. Então, acho que veio para ficar e a gente precisa olhar com carinho para isso. Sim. Porque não é só durante a pandemia. Depois da pandemia isso continua, né? Sim. A gente vê hoje muitos médicos e nutricionistas que já vinham fazendo muitas lives, muitas dicas, que na verdade não deixava de ser uma pré-consulta, né? Um comercial como a Nutri aí, a amiga nossa acabou de mencionar, que era um belo de um comercial, tá? E o ideal é sempre a nutricionista, no caso, ela sempre está postando vídeos do dia a dia dela, de como ela tem levado o dia a dia dela para que o paciente tenha essa vontade de ter esse mesmo êxito que ela vem tendo, né? Assim como os médicos também. Eu vi uma reportagem antes de ontem também, alguns médicos criaram uma plataforma, já são mais de 1.000 no Rio Grande do Sul, para fazer atendimento a pacientes de uso contínuo, de doenças crônicas. Então, hoje, eles já estão atendendo o Rio Grande do Sul todo, tá? Através dessa telemedicina, com um êxito fantástico, fantástico, fantástico. E essa questão de, você falou dos vídeos, né, mostrar o seu dia a dia, o que eu tenho aprendido muito em relação a, principalmente as redes sociais, é que as pessoas elas gostam de se comunicar, elas têm uma conexão maior com pessoas. Então, às vezes a gente tem, e que acontece muito, e que não é ruim, a gente ter aquele feed que é todo bonitinho, todo programado, com várias imagens bonitas, com várias frases legais, mas quando a gente mostra o nosso rosto, quando a pessoa sabe com quem ela está falando, isso gera uma conexão maior, né? E aí, voltando a falar de fidelização de cliente, de quando tiverem uma oportunidade, precisarem de uma consulta ou tiverem alguma oportunidade, lembrar de você. Pedro, isso tudo que você falou tem uma palavra que está na moda: humanização.
certo? Então, por exemplo, todo mundo que está vendo a live, se for no próximo dia de atendimento na biomolecular, vai encontrar quem lá? O Pedro. Exatamente como está no vídeo agora. Certo? Não tem make. Não tem make, não tem fake. É a realidade. Na minha concepção, humanização é a realidade. E hoje, quando você mostra a sua realidade, que é próximo ao do seu paciente, trazendo ele para o seu dia a dia, você mostra que você é um ser humano igual a ele. E você vai fazer essa consulta para que ele melhore, assim como você já vem melhorando com êxito em relação ao conceito que você tem. Isso é muito importante. A humanização é algo real. O que ele vai encontrar depois da pandemia, se ele quiser te visitar no consultório, é aquilo que ele falou na telemedicina. Então, a humanização é muito importante. Se você criar um... Como chamava aquele médico famoso tinha um seriado? House. Dr. House. Entendeu? Então, aquilo era fake. Entendeu? Agora, eu conheci aquele ator pessoalmente. Ele é médico, inclusive, né? Conheci ele pessoalmente. Então, é um artista. E o que o paciente procura é o quê? É aquele médico, o doutor Antônio, o doutor João, o doutor José, o doutor Márcio, a doutora Vera, a doutora Márcia, a doutora Patrícia. Ele procura ela, ele quer falar com ela. Eu tô carente de falar com o meu médico, eu tô carente de falar com a minha nutricionista. Eu quero falar com ela, eu quero ver o que ela está fazendo, como que ela está levando a vida, porque eu quero ter isso também para mim, quero continuar meu tratamento. Uma coisa que a gente tem que pensar em todo esse contexto são custos, tá? Custos, que é variável. Nós estamos entrando numa crise econômica muito forte, tá? Eu acredito que nós vamos ter lapso dessa crise econômica por volta de agosto ou setembro. Aí que nós vamos ver o que é a crise que essa pandemia está trazendo para nós aqui no Brasil. Então, é legal pensar, de repente, num valor de uma consulta com direito a um retorno por telemedicina mais viável para o seu paciente. Ou um pacote de consultas para que ele tenha já adequado um pacote onde ele saiba que ele vai estar recebendo essa consulta por mais tempo. Deixa eu ligar aqui que está acabando a minha bateria. Por mais tempo do que ele imaginava. Então, de repente, ele vai ter que fazer uma consulta 2, 3 meses seguido, tá? Ele vai ter que fazer uma consulta por 2 ou 3 meses seguido, e aí você faz um pacote para ele, ele já está ciente que ele vai ter essa consulta, já vai estar pago. Inclusive, as plataformas já disponibilizam formas de pagamento, divisão em cartão, uma série de coisas muito mais viáveis até para o paciente. Uhum. Tá? E falando um pouco disso que você abordou agora, tem uma pergunta aqui que é bem interessante que eu só queria pontuar o que você falou, na questão da gente não só intercalar, né, as consultas presenciais como um pacote e as consultas online, que eu acho que isso pós-pandemia, digamos assim, isso vai ser um grande diferencial, mas como uma ideia, fazendo um brainstorm, o que pode ser feito para diferenciar isso. A gente falou lá no início de estar sempre presente para passar informação para esse paciente. Então, com essa questão da tecnologia e investindo nisso, olhando para isso, a gente... Quão seria um diferencial se a gente reservasse 15 a 20 minutos, 2 semanas depois da consulta, ou de 15 em 15 dias, para a gente ver como é que esse paciente está fazendo o tratamento dele, para ver como é que ele está seguindo o que a gente pensou para ele. Então, se aproxima do paciente, são 15 minutos. Você pode reservar 1 hora cada dia para abordar esses pacientes. Enfim, então tem toda uma questão. A Michele, nutricionista, ela falou assim para a gente, meus pacientes são majoritariamente idosos e têm dificuldade com tecnologia. Aqui em Copacabana é comum morarem sozinhos. Qual é a sua sugestão nesses casos? Olha, eu vou falar uma experiência própria aí, Michele. Eu tenho certeza que esses idosos de Copacabana são bem avançados, hein? Porque assim, Copacabana, para morar em Copacabana, eu estive aí várias vezes,
É gente fina, é papa fina, como diz aqui em São Paulo, é papa fina. Mas enfim, vamos lá. Tenta ligar e falar com ele por telefone. Provavelmente hoje ele já deve ter acesso ao WhatsApp, tá? Que é uma ferramenta hoje mundialmente conhecida, até porque mesmo eles morando sozinhos, eles devem ter filhos, devem ter parentes, devem ter amigos, entes queridos e devem estar se comunicando. O Brasil inteiro, na verdade o mundo inteiro hoje se comunica por vídeo. Então você por telefone, você consegue orientá-lo, ou até mesmo a sua secretária, a ele clicar apenas no link que você vai mandar no WhatsApp. Ele clicando no link já vai abrir a tela dele pronta e ele só vai conversar com você. As plataformas não têm segredo, Michele. É bem tranquila. Na verdade, é você que cria o link e você que manda para os pacientes, tá? Então, você faz um contato inicial, pergunta se ele tem WhatsApp, aí vem aquele cadastro, que eu falei que é muito importante. Se ele tiver WhatsApp, você vai falar assim para ele, olha, seu Antônio, eu estarei mandando então o link para o senhor pelo WhatsApp, o senhor só clica no link e o senhor já vai estar falando comigo pela plataforma. Ponto. A hora que ele clicar no link, esse link já vai chamar você na plataforma e você já vai entrar online com ele. Tá? Mas é uma coisa, é muito complicado mesmo os idosos, mas hoje eles estão muito atentos a algumas tecnologias, até por motivo da saudade, que é muito difícil. Um outro apontamento da Rita aqui, que é bem interessante, que a gente está falando, né, da questão da telemedicina, da consulta online, ela pós-pandemia, né? A questão do benefício, ela falou assim pra gente, a questão do custo-benefício é muito importante. Mas e a regulamentação desse tipo de consulta? Que ela queria saber mais sobre isso. A gente já tem uma regulamentação agora, mas e depois? Então, Rita, hoje nós estamos vivendo como bombeiros, né? A gente está apagando incêndios. Então, um dos incêndios que estão sendo apagados é esse. Fizeram uma resolução provisória, tá? Tanto o CRN como o CRM, os dois órgãos aí que gerem as consultas. Essas resoluções, elas vão perdurar pelo tempo determinado da pandemia. Pós isso, eu ainda não sei como vai ser, se vai ser um CRN que vai mencionar isso Brasil, como foi esse, ou se vai ser regionalizado. Muita coisa no CRN é regionalizada, depois se torna nível Brasil, mas a minha percepção e o que eu acredito é que isso vai ser regulamentado e provavelmente isso veio para ficar. Porque nos Estados Unidos já existe há muito tempo isso. Ótimo. Agora vamos... tudo que a gente está falando, lógico, sobre as consultas, né? E acho que a grande dúvida, a grande questão que eu acho que a maioria tem é como fazer o diferencial, como ser diferente, né? Uma coisa que eu vi, escutei hoje num podcast muito legal, era até eram 3 nutricionistas, e ela falava assim, hoje em dia não adianta a gente falar o que todo mundo está falando, e aí a gente cai no bem comum, né? Então, em que eu posso te ajudar? Isso todo mundo fala, né? Então, como fazer o diferencial mesmo com a consulta online? Fazer o diferencial com a consulta online é individualizar seu paciente. Se você já tem um prontuário dele, você já nem vai perguntar o que ele está precisando. Você vai direto ao ponto do que ele precisa. Você vai vir com a resposta antes da própria pergunta dele. Outro diferencial que você deve fazer é o que você acabou de mencionar há pouco atrás, é tirar uma hora por semana e falar um oi para esse paciente pelo WhatsApp ou até mesmo pelo telefone e saber como ele está. Fazer um acompanhamento desse paciente. Eu sei que é complicado, trabalhar home office é muito complicado, ainda mais para quem tem filhos, né? Os filhos hoje demandam muito tempo, as escolas estão online, mas os pais têm que estar olhando para ver se os filhos estão fazendo tudo o que deve ser feito. Mas a gente tem que ter uma disciplina muito grande com relação a isso. Outro diferencial muito, muito grande é fazer individualizado o atendimento com relação a um plano de alimentação, a um plano de exercícios, a um plano de suplementação, tá? E acompanhar esse paciente. Panelaço aí, Pedro? Tá acontecendo um panelaço aqui. Vou baixar um pouquinho o áudio aqui. Peço desculpa para todo mundo. Não, normal, mas, o Brasil enfim, tá no panelaço.
uma coisa inerente, vou tentar fechar tudo aqui. Falando um pouco, continuando nesse diferencial, duas coisas que eu vi que são muito legais. Primeiro foi essa que você falou que eu tinha comentado, da gente de repente tirar um tempo, né, para dar um oi para esse paciente. Às vezes o que esses pacientes precisam é só de uma atenção. Tem muita gente que vai ao consultório precisando de atenção. E aí uma segunda questão que aproveitar esse gancho do paciente estar em casa para poder participar um pouco mais do dia a dia dele, né? Aí falando mais na parte de nutrição, de repente você ajuda esse paciente a organizar a geladeira dele, ensina ele a organizar a geladeira dele, ensina ele a como seguir o seu plano alimentar e aderir junto à família dele, né? Enfim, então são coisas bem... Outro grande diferencial que as nutris e os médicos podem ter com relação ao seu paciente é na hora do medicamento, na hora da suplementação. Olhar para ele e falar assim, olha, a farmácia já vai entrar em contato com você, você não precisa sair de casa, já vai passar os valores e vai entregar na sua casa. Então, eu estou cuidando de todo o projeto para você, de todo o contexto eu estou cuidando para você. Tá? Desde a consulta até a chegada do medicamento ou da suplementação na sua casa. E isso é um grande diferencial. Tá? Você ter argumentos científicos, eu volto a falar da grande necessidade dessa ponte entre a farmácia e o prescritor, para que ele tenha argumentos e tenha um parceiro do lado que venha agregar. Um depende do outro, a gente é uma engrenagem. É uma engrenagem, uma grande engrenagem. E essa questão de agregar, né? Eu bato muito nessa tecla. Eu dou alguns cursos, principalmente para nutricionista, e o que eu falo muito para eles é que, não só para nutricionista, mas para os prescritores em geral, eles precisam ter um amigo farmacêutico, eu falo assim, né? Que para ter uma extensão, uma continuidade da consulta na farmácia. Na questão da informação, na questão do atendimento ao paciente, de como ele vai receber em casa, se ele tem alguma dúvida na posologia ou não, enfim, tudo isso. Sim, foi o que eu falei, a consulta não termina na hora que termina uma teleatendimento ou na hora que, de repente, quando era presencial, ele saía do consultório. A consulta termina na hora que ele começa a tomar a primeira cápsula ou a primeira dose da suplementação, a primeira dose do medicamento. A consulta termina ali, porque aí ele começa a ter todo o tratamento que foi indicado pelo nutricionista ou pelo médico. E isso é muito importante. A gente bateu muito tempo numa época, hoje vocês têm um ômega próprio, né? Vocês têm um ômega de alta qualidade, de alta concentração, que a gente chegou junto nesse contexto e você acabou desenvolvendo e produzindo com exclusividade para biomolecular. Por quê? Porque era necessário os nutricionistas terem uma qualidade de um ômega 3 para que elas dessem continuidade ao tratamento delas. Né? E não qualquer ômega. Então, cair em qualquer farmácia e ia tomar qualquer ômega. Hoje não. Hoje ela tem o ômega da biomolecular, que ela tem um ômega de alta confiança e sabe que ela vai ter o resultado que ela espera no paciente. E aí fecha a cadeia. O paciente feliz, a nutricionista tendo a satisfação do atendimento correto e do seu conceito de consulta efetivado, e a farmácia tratando os dois da ponta, que é tanto o paciente como o prescritor, com alta qualidade e desempenho com questões científicas. Perfeito. O que a Estela falou aqui, né, que disso que a gente está falando, que acaba sendo como um personal diet, que os clientes ficam mais próximos. É a gente usando a consulta online para aproximar esse cliente. Né? Boa, Estela, e a Nutriveras falou também que às vezes ela liga só para saber se o gosto é agradável, que ela já fez isso. Você está vendo? Então, o que eu falo muito... Gente, né, só uma deixa aí. Todas as Nutris aí, entre em contato com o Pedro, pergunte para ele, peça uma amostrinha aí para ele do que vocês gostam de prescrever, para de repente vocês sentirem o gosto antes de mandar para o seu paciente. Converse com a AF, vamos colocar assim essa nomenclatura, com a AF, com o amigo farmacêutico, vocês vão ter mais know-how e mais ainda... material para finalizar uma consulta, para falar com o seu paciente, ou pelo WhatsApp, ou pela plataforma. Exatamente. O que eu costumo falar muito, né? Eu faço muita visita com meus propagandistas, não abro mão disso, e o que eu costumo falar muito para eles e para os prescritores, que a gente está ali para disponibilizar um serviço,
e não um produto. O produto é o final da cadeia. Então eu me coloco sempre à disposição. Quem me conhece sabe, quem já recebeu minha visita sabe. Meu telefone é à disposição não só do prescritor, mas do paciente também. O que a gente quer ofertar para os nossos prescritores é esse suporte dele poder ficar mais tranquilo, dele poder se sentir mais seguro, o paciente ter mais segurança e por aí vai. Um outro apontamento que a Estela falou que é bem legal, falando dessa questão do personal diet, que alguns pacientes mostram pelo vídeo os equipamentos que eles têm na cozinha. Isso ajuda a escolher melhor as receitas que podem fazer. Então, sim. Usar essa tecnologia a nosso favor mesmo, né? E baseado nessas receitas, você sabe como suplementar ele melhor ainda, né, Estela? Mas uma coisa interessante que você falou, que você visita e você não abre mão disso. Nós somos uma instituição financeira. A gente não pode negar isso. Nós temos os nossos deveres para ser cumpridos, tá? Mas, a princípio, o que eu vejo do Pedro é que a biomolecular, primeiro, ela procura o quê? A ciência, a satisfação do cliente, a satisfação do paciente e do prescritor. A venda é uma consequência. É uma consequência. Ela não se torna a prioridade. A prioridade é tanto o paciente quanto o prescritor estarem satisfeitos com relação a tudo que foi prescrito e todo o tratamento que foi feito. Perfeito. Pergunta do Dr. Mauro Stern, um grande abraço, prazer estar recebendo você aqui. Qual a plataforma que você sugere para fazer a telemedicina? Então, eu conheci duas que eu gostei muito. Uma é a Memed. Depois a gente pode passar o link, doutor. O Pedro aí, eu e o Pedro, a gente consegue passar os links para o doutor. A Memed é muito interessante, até pela questão das receitas em QR Code. E a outra é a Dr. Encia, se eu não estou enganado, que era a Dr. RX. As duas são bem interessantes. Eu entrei em contato com uma do Rio Grande do Sul, eles estão conversando comigo pelo WhatsApp também. Estou entendendo um pouco a plataforma deles, para depois poder passar para vocês. Mas inicialmente essas duas são bem interessantes, doutor. Mas depois o Pedro pode passar, ou eu e o Pedro, a gente conversa, né, Pedro? A gente pode passar os links para o doutor entrar. O acesso é muito rápido, o cadastro é muito rápido. Os pacotes que são pagos para eles são muito baixos. Esse da Memed, salvo engano, por 6 meses, acho que estava 139 ou 149 reais. Bem tranquilo. A Patrícia está dando umas dicas aí também, o Zoom, o Whereby, enfim. Sim, sim. O problema desse Zoom, desses outros aplicativos por vídeo, é que a hora da prescrição fica um pouco complicado. Você tem que fazer, tirar foto e mandar. Pela plataforma, Patrícia, você na própria plataforma, você já faz a prescrição e já envia direto para o número do paciente a prescrição pronta, inclusive de medicamentos controlados. Ótimo. Tudo isso que a gente já falou um pouquinho disso, mas queria dar um foco nisso, né? Nesse momento, a gente falou de estar pronto a passar informação, a gente tem que buscar os pacientes, mas como comunicar nesse momento? Porque a gente tem muito hoje em dia a questão do oportunismo, pelo momento que a gente está passando, mas a gente não pode ser oportunista. No sentido ruim da palavra, né? Então, como ter esse limite entre um e outro? Então, primeiro eu volto lá na fase inicial que a gente conversou, o cadastro de cada médico que tem dos seus pacientes que vinham sendo atendidos. Depois que ele começar a falar com esse cadastro, isso se viraliza. Um vai falando para o outro. É como rastilho de pólvora. Então, quando a coisa é muito boa, ela se viraliza muito rápido. Então, por exemplo, eu fui atendido pelo Dr. Maurício e tive uma ótima consulta. Eu vou falar para um amigo, eu vou falar para um vizinho, eu vou falar para um parente, com quem eu estiver conversando pelo WhatsApp. Acabei de sair numa consulta, muito legal, recebi receita, já veio o medicamento direto da farmácia, muito ágil, muito rápido, estou bem tranquilo. Então, o essencial é começar pelo cadastro, Pedro. Eu gosto muito da questão da descrição e da ética, tá? Com relação a isso. Então, é bem começar pelo cadastro, pelo WhatsApp dos pacientes que você tem no seu cadastro e depois partir para uma outra ferramenta que são propagandas, que é Instagram, Facebook, enfim, esses outros veículos de informação, tá? Mas, no caso da nutricionista, você pode fazer vídeos, você pode falar de consultas, você pode falar de dietas, como a Estela falou. Então, você pode fazer uma série de coisas que você não se torna oportunista. Isso já vem acontecendo há muito tempo.
só se tornou virtual. Perfeito. E aí, em cima disso que você falou, eu li uma coisa que é muito legal esse fim de semana, que essa é a primeira pandemia que a gente tem na era digital, né? Fake news que tá bombando muito. E duas frases que eu achei que são essenciais, que é a principal defesa contra a doença é a informação. A gente falou lá no início, a gente tem que estar aqui para prestar informação para esse paciente, tá? Mas em cima disso, a gente tem que tomar cuidado também, porque não existe receita pronta para combater nada, principalmente ao coronavírus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar receitas para imunidade ou receitas contra o Covid e por aí vai. Exatamente. Aí voltamos no que todos os nossos pessoal que está assistindo a live está dizendo. Cada paciente é individual. Cada paciente tem seu DNA e seu RNA. Então, não consigo fazer uma fórmula única para todo mundo. Cada um é cada um, né? Não. Perfeito. E aí o tempo aí, Pedro, senão a gente vai cair. Estamos no finalzinho aqui, mas queria só um último tema que eu acho que é para a gente fechar isso, né? Toda crise gera uma oportunidade, não é mesmo? Sim. Então, utilizar as ferramentas, pensar na questão da informação, como você vai montar a sua consulta online, planeja direitinho. Então, dá a sua pincelada final sobre isso para a gente, André. A crise, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, porque ele nasceu na crise. Ele vive na crise a vida toda. Então, ele tem que ser estudado pela NASA, tá? Se você der 10 limões para um brasileiro, ele não faz uma limonada, ele monta uma loja que vende limonada. Então, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA nesse sentido. Então, eu acho que essa oportunidade é o quê? De você estar mais próximo ainda do seu paciente, de você encurtar o caminho do seu paciente, de você fazer com que o seu paciente literalmente entenda que mesmo quando você estava dentro do consultório, às vezes ele não entendia, você se preocupa com ele em tempo real, tá? Eu acho muito importante a gente não usar isso como uma oportunidade vulgar, mas como uma oportunidade construtiva. Porque a partir desse momento o paciente vai ter o seu contato, vai ter teu e-mail, vai ter teu WhatsApp. É legal os médicos e nutricionistas terem um número agora específico para esse tipo de atendimento, para depois não misturar com o seu lado particular, tá? Então tem um telefone lá só para pacientes, onde ele olha só aquilo. Então isso é muito importante. A crise veio, ela está aí, mas o brasileiro, como eu disse, ele vai sair isso com o pé nas costas, bem tranquilo, tenho certeza disso. Tá? Uma dica que eu até tinha pensado falado lá antes, que eu acho muito interessante, eu já visitei diversos consultórios e acho muito legal quando o prescritor tem uma tela que ele compartilha com o paciente. Se você já visitou inúmeros consultórios do Brasil, pode falar disso também. E nesse momento de consulta online, eu acho que é muito legal a gente buscar uma ferramenta em que a gente possa, de repente, passar um vídeo curto para o paciente, ou às vezes você passar um vídeo para ele que não é diretamente relacionado com a sua consulta, informações sobre prevenção do coronavírus, o que ele pode fazer em casa com a família e por aí vai. Isso daí se chama engajamento, é mostrar preocupação. É mostrar que você está preocupado com ele, num contexto geral. Eu sou muito fã de Ayrton Senna, sou fãzaço, acordava todos os domingos para assistir Ayrton Senna. E ele usava uma frase muito interessante, que nas dificuldades, muitos desistem. Ele batia recorde. Então, ele foi o primeiro cara a trazer o personal trainer para a Fórmula 1. Ele foi o primeiro cara a trazer a parte física para a Fórmula 1. E a mesma coisa agora. Nós estamos no meio de uma crise gigantesca, mas ao mesmo tempo a gente está trazendo a humanização. Muita gente está percebendo que precisa do outro. Assim como o paciente precisa da Nutri e o paciente precisa do médico, continuamente. Hoje ele está vendo que ele precisa muito mais do que ele via antigamente. Perfeito. Eu acho que a grande questão que a gente tem que bater na tecla é solidariedade, né? De você estar não só pensando no quanto você vai ganhar naquela consulta ou quantos pacientes você vai atender, mas é comunicar a população principalmente. E eu acho que você falou lá da consequência da venda do produto,
Eu falo da consequência do número de consultas, é uma consequência do seu trabalho que você está fazendo no dia a dia e por aí vai. Exatamente. É consequência do que você quer. Os orientais têm uma cultura que toda porta tem um espelho. Por quê? A hora que você chega, você olha. Tudo que você olhou para aquele espelho reflete para você mesmo. Então, tudo que você faz para o outro reflete para você e volta da mesma proporção. Então, isso é muito importante. Se você está consultando com o engajamento, com a intenção de fazer com que esse paciente passe essa pandemia da melhor forma possível, as suas consultas vão aumentar e, consequentemente, você vai ter êxito e sucesso no seu trabalho. Perfeito. A gente já está chegando no finalzinho. Pessoal, printa a tela aí, marca a gente, @farmácia biomolecular, faz um comentário, posta lá. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar para o direct da farmácia, pode mandar para o meu direct, Pedro Vitor Matos. A gente está sempre aqui para te atender. A questão da informação é uma premissa nossa. Antes de mais nada, nós estamos aqui para comunicar e passar informação, tá? Posso sugerir aí? Posso sugerir aí? Por favor. Sorteia um ômega aí, ou um ou dois ômegas aí, para quem printar e vai mandar a tela lá para você, pô. Quem printar e mandar Perfeito. a tela vai concorrer a um ômega. Quem printar a tela, marcar na conversa, a gente sorteia um ômega essa semana, na sexta-feira, e a gente envia na semana que vem. Olha tá? aí, ó. Estou devendo essa para mim, pessoal. Ó, vou só finalizar com uma frasezinha, depois você deixa o seu recado, divulga sua rede social e por aí. Toda crise é uma oportunidade de revermos como encaramos as dificuldades. Nos posicionamos em relação à nossa comunidade e como podemos criar hábitos mais saudáveis. Então é a gente aproveitar isso e ver o lado bom, se é que tem, da gente poder explorar isso, tá? Queria agradecer todo mundo que está nessa live. André, muito obrigado. Você é um cara sensacional, tá? Irmão, queria agradecer mesmo de coração. Pedro. De coração. Divulga sua rede social aí, dá sua letra final. Beleza. Pessoal, a minha rede social é André Kleber com K de Moraes, quem quiser me seguir. Eu vou salvar essa live pro Pedro aí depois, não sei se ele vai conseguir, mas eu vou salvar. Vou jogar no meu canal do YouTube. É avm.total também, eu tenho um canal no YouTube que todas as lives que eu faço eu posto lá. E eu vou terminar com uma frase bem legal aí que eu gosto muito. Você nunca está fazendo o errado quando está fazendo o certo. Perfeito, perfeito. Vamos encerrando por aqui. Na quarta-feira a gente tem uma outra live com um psicólogo, saúde emocional em tempos de pandemia, para falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho disso aqui também, mas para falar sobre o que essa quarentena gera de ansiedade, de compulsão, de transtornos que continuam aparecendo, não é só contra o coronavírus que a gente está lutando agora, o que sempre aconteceu, continua acontecendo, então a gente precisa olhar com calma para isso. No mesmo horário, quarta-feira, 8 horas, espero todo mundo lá. Mais uma vez, qualquer dúvida, estamos à disposição. E quem printar e marcar a gente faz um sorteio do ômega, do nosso Bio-ômega+. Beleza? Valeu, gente. Valeu, obrigado a todo mundo. Valeu, André. Aquele abraço. Um abraço, Pedrão. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Um abração aí. Valeu.